Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Agressão. Mulher chama a polícia após ser ameaçada pelo filho com um machado em Unai. 4 pessoas ficam feridas em acidente entre ônibus e caminhão na rodovia MGC 259. Equipamentos de colonoscopia e endoscopia são furtados de hospital em Montes Claros. Batida entre carreta e caminhão deixa motorista gravemente ferido na BR-365 em Pirapora. 5 pessoas da mesma família ficam gravemente feridas após capotamento de carro na BR-365 em Montes Claros. E ainda, o governo federal reconhece situação de emergência devido à seca no norte de Minas. Quarta-feira, 24 de julho, as notícias da nossa região, agora no Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seguimos juntos com as principais notícias da nossa região. Nós começamos esta edição com as notícias policiais, porque equipamentos para realização de exames de colonoscopia e endoscopia foram furtados de um hospital em Montes Claros. Conforme a direção da unidade hospitalar, o prejuízo está estimado a quase R$500 mil. Segundo informações do diretor médico da unidade, Rodrigo Bispo, câmeras de segurança flagraram os 2 suspeitos do crime no local na noite da última segunda-feira. O furto só foi percebido na manhã da última terça-feira. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Nós conversamos com o diretor do hospital, que deu mais detalhes sobre o ocorrido. A população que estava agendada para a realização dos exames de endoscopia e colonoscopia identificaram que os equipamentos não estavam no ambiente. Imediatamente solicitaram apoio da gerência do Hospital Provida, que verificou em suas câmeras de vigilância internas a entrada de 2 meliantes dentro da instituição, fazendo furto desses equipamentos. Esses equipamentos eles são usados para o atendimento do SUS, de pacientes de outros municípios que vêm a Montes Claros para realizar diversos exames. Sim, essa estrutura do Hospital Provida ela foi criada, constituída para atender os municípios do norte de Minas. São mais de 80 cidades que o Hospital Provida hoje atende nesses 2 exames. São pacientes carentes, advindos da Secretaria de Saúde dos municípios. Então são pacientes atendimento SUS hoje. A gente fica muito triste com essa situação, porque são equipamentos que estavam fazendo bem, atendendo a população, restabelecendo a sua saúde. E um prejuízo de quase R$500 mil. Um prejuízo de quase R$500 mil hoje para a nossa instituição, mas nós acreditamos na Polícia Militar, na Polícia Civil, que esse caso será resolvido. Os atendimentos hoje aqui no hospital tiveram que ser suspensos devido a esse furto? Sim, tivemos que fazer a suspensão dos atendimentos, inclusive pacientes que estavam aguardando há muito tempo a realização desses exames, quando chegaram à nossa instituição para a execução dos procedimentos. Infelizmente, nós não podemos evoluir com a realização dos exames porque os equipamentos foram furtados. A gente acredita que isso gere um impacto enorme para esses pacientes que estavam aguardando a realização dos seus procedimentos. Até a chegada de novos equipamentos ou que a polícia identifique os meliantes e faça essa restituição para a nossa instituição, os atendimentos eles estão suspensos. O impacto, então, que outros pacientes vêm de outros municípios, tiveram viagem perdida e agora não tem previsão de retorno. Nós estamos com a nossa equipe operacional, a nossa gerência, em busca de novos equipamentos para a retomada dos serviços, mas nós confiamos e acreditamos nas autoridades para fazer com que esses equipamentos retornem para a nossa instituição sem ter que sair novamente esse custo econômico tão grande, quase R$500 mil, para a aquisição de novos equipamentos para o Hospital Provida. A polícia continua fazendo buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. 2 motoristas ficaram gravemente feridos após um acidente entre um caminhão e uma carreta
na BR-365 em Pirapora, no norte de Minas. O acidente foi na noite da última terça-feira. Os veículos bateram de frente na altura do quilômetro 240. As causas desse acidente não foram informadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia sentido Pirapora a Luislândia, do oeste, e a carreta estava no sentido contrário. O motorista da carreta, de 58 anos, foi encontrado inconsciente fora do veículo. O SAMU informou que ele sofreu traumatismo crânioencefálico grave, trauma na face e trauma no braço esquerdo. Já o motorista do caminhão, de 20 anos, perdeu parte da perna esquerda e estava com várias lesões pelo corpo. Eles foram levados para a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora, em uma ambulância do SAMU. A carreta estava carregada com brita e parte da carga ficou espalhada na pista. O trânsito na rodovia precisou ser interditado nos dois sentidos para a limpeza da rodovia e a retirada dos veículos. 4 pessoas ficaram feridas em uma batida entre um ônibus e um caminhão na rodovia MGC 259 em Gouveia, na noite da última segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro contou que seguia sentido Diamantina quando se deparou com um carro transitando em baixa velocidade. Para não bater na traseira do veículo, ele jogou o caminhão para a contramão e atingiu o ônibus, que vinha sentido contrário. A mesma versão foi confirmada pelo motorista do ônibus. Ainda segundo os bombeiros, o veículo transportava 17 pessoas. 2 crianças de 7 e 3 anos de idade, além de uma mulher de 53 anos, foram levadas para o hospital em Diamantina, com ferimentos leves. Os outros ocupantes receberam atendimento no local e foram liberados. Já o motorista, de 50 anos, ficou preso às ferragens e foi desencarcerado pelos militares do Corpo de Bombeiros e levado para o hospital em uma ambulância do SAMU. O trabalho durou cerca de 4 horas e eles apresentavam ferimentos leves. O acidente foi na altura do quilômetro 468. E olha só que situação, uma mulher chamou a polícia militar após o filho dela a ameaçar com um machado e quebrar vários equipamentos eletrodomésticos em sua residência. Isso aconteceu em Unai, no noroeste do estado, na última segunda-feira. Segundo a vítima, de 43 anos, o filho dela, de 27, começou a exigir que ela repassasse um valor de R$5.000 para ele. Como ela não tinha o dinheiro, ele correu atrás dela com um machado. Com medo, a mulher se escondeu dentro de um matagal e só saiu de lá quando os militares chegaram na residência. A vítima relatou que vendeu um terreno para um vizinho e que ainda não recebeu a quantia em dinheiro. Apesar disso, o filho insistia que queria o dinheiro para viajar para o estado de São Paulo. Equipes da Polícia Militar da cidade de Unai mandaram um vídeo à nossa equipe explicando mais detalhes sobre essa ocorrência. Em Unai, no dia 22 de julho, por volta das 3 horas da tarde, os policiais militares compareceram no projeto de assentamento José Ribamar para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a solicitante, uma mulher de 43 anos, disse que seu filho, um homem de 27 anos, a ameaçou de morte com um machado. Segundo ela, vendeu um terreno e o filho queria dinheiro para viajar. Após ela se negar passar o dinheiro, o filho, ainda de posse do machado, destruiu telhas que estavam no quintal e dentro da casa quebrou diversos aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos. Em seguida, ele fugiu e ainda não foi localizado. Um perito da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos periciais. O boletim de ocorrência foi registrado e a mulher foi orientada a solicitar medidas protetivas na Delegacia da Mulher em Unai. Os policiais fizeram buscas na região, mas esse suspeito ainda não foi localizado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a partir de agora o inquérito será instaurado. No próximo bloco você vai ver que o governo federal reconhece a situação de emergência devido à seca no norte de Minas Gerais. Nós vemos imagens da região dos Morrinhos em Montes Claros nesta quarta-feira. A máxima na cidade para hoje é de 26 graus. E olha só, a mínima durante a madrugada hoje em Montes Claros pode chegar a 10 graus, bem friozinho aí no período da madrugada na capital do norte de Minas. Não saia daí, o Jornal Gazeta Norte Mineira volta já.
Jornal Gazeta Norte Mineira de volta. Olha só, a Secretaria Nacional de Defesa e Proteção do Ministério da Integração Nacional publicou no Diário Oficial da União, no dia 23 de julho, a Portaria 2601, assinado pelo Secretário Nacional, que reconhece a situação de emergência por causa da seca em 38 municípios mineiros, sendo 14 no norte de Minas. Com isso, os municípios ficam aptos a receber ajuda do governo federal, como a Operação Pipa e a negociação de dívidas rurais. Os 14 municípios do norte de Minas são Brasília de Minas, Buenópolis, Coração de Jesus, Divisa Alegre, Janaúba, Lagoa dos Patos, Laçance, Matias Cardoso, Montes Claros, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Salinas, São João da Lagoa e Várzea da Palma. O presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, AMANS, e prefeito de Padre Carvalho, José Nilson Bispo de Sá, o Nilcinho, lembrou que com esse reconhecimento, todos os municípios do norte de Minas estão acobertados legalmente a receber a ajuda federal. O protocolo determina que o prefeito municipal decrete a situação de emergência, que é homologado pelo Estado e depois reconhecido pelo governo federal. O coordenador do Departamento de Defesa Civil da AMANS, Sérgio Nassau, informou que a SEDEC-MG explicou que com este novo decreto, os municípios já podem começar a fazer o Plano Municipal de Distribuição da Água para ter acesso à Operação Pipa, tendo em vista que a partir de agosto começa o período da estiagem. Porém, o PMDA precisa estar com a data da criação de 2024 e que seja coerente com os dados dos afetados informados no Formulário de Defesa Civil, o FID. Nas ações de resposta do PMDA, precisam descrever o nome de todas as comunidades atendidas pelo município e que não poderão constar na lista que irá receber o complemento da Defesa Civil. As comunidades atendidas pelo programa Água Doce também não podem estar na lista a ser atendida pela Defesa Civil. Vale ressaltar que a Operação Pipa, como programa institucional e de políticas públicas, acontecerá normalmente no período eleitoral para os municípios que cumprirem os requisitos da Defesa Civil e que estiverem com seus planos municipais atualizados e aprovados. Agora a gente muda de assunto porque os leituristas da CEMIG deixam de fazer a leitura em 80 mil residências por mês no estado de Minas Gerais. Na maioria dos casos, os imóveis estão fechados. Por dia, o Zenaldo costuma passar por 500 a 600 residências. O trabalho de conferir o relógio e emitir a conta é até rápido. Conta com um aplicativo no celular e uma impressora. E lá vai o Zenaldo, que enfrenta no dia a dia várias situações e imprevistos. Aqui ele chama... Leitura, CEMIG. E nada, não havia ninguém, o relógio estava dentro da casa. Normalmente, a CEMIG registra 80 mil impedimentos de leitura a cada mês. Situação que o leiturista não consegue fazer a medição do relógio. Em 80% desses casos, os imóveis se encontram fechados e tem o medidor na parte interna. Não conseguindo, eu volto mais tarde. Está fechada a casa. Se você voltar mais tarde, continuar fechada, você não conseguir ter acesso ao medidor, o que vai ser feito? Vai ser entregue uma conta baseado pela média. Quando o relógio está do lado de fora, fica muito mais fácil para o leiturista fazer a medição. Mas aqui o Zenaldo se depara com outra situação. O relógio digital que mede o consumo se encontra desligado. Nesse caso, a conta do mês não pode ser emitida. Se você desligar, como é que eu vou saber se eu consumo, se realmente está tendo gasto ou não? Para a CEMIG, isso aí está acontecendo alguma coisa. Então a CEMIG tem que vir no local, fazer a verificação para comprovar por que ele está desligado. Nesta outra visita, o Zenaldo faz a medição de 3 relógios dentro da casa. A moradora tem dúvidas. Vieram 2 contas, por exemplo, na casa do meu irmão, né? A dúvida do consumidor aqui, hoje em dia, é o seguinte: contas em atraso. Ou seja, até a data do vencimento, ficou acusado, na próxima leitura, acusou que tinha umas contas pendentes. Então, automaticamente, a gente tem que entregar essa notificação
para o consumidor ficar ciente, para não ter problemas futuros de corte, de falta de energia no local. Muitas vezes o leiturista também se depara com as ligações clandestinas, os famosos gatos de luz, que comprometem a medição da conta. Ligação clandestina ou não, a CEMIG vai para análise e a CEMIG manda um técnico vir fazer uma vistoria futuramente. Então, assim, a gente não tem como adivinhar e saber o que está acontecendo realmente no local. Para facilitar o entendimento do consumidor, a CEMIG também divulga no site da companhia e nas redes sociais este vídeo explicativo. No medidor de ponteiros, existem 4 ou 5 relógios. Verifique o sentido dos ponteiros e anote na ordem o número que cada um marca. Caso ele esteja entre 2 números, considere o menor. O Jornal Gazeta Norte Mineira faz uma pausa. No próximo bloco, você confere a segunda reportagem da nossa série especial Caminhos da Cura, desvendando o câncer na infância e adolescência. Nós vemos imagens das cidades de Buritizeiro e Pirapora, no norte de Minas. A máxima para as duas cidades nesta quarta-feira é de 29 graus e sem possibilidade de chuva para a região. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta, olha só, hoje na segunda reportagem da série Caminhos da Cura, desvendando o câncer na infância e adolescência, vamos falar como os avanços ao longo do tempo possibilitam na qualidade de vida as crianças e adolescentes durante o tratamento. Bárbara é uma menina cheia de vida. As técnicas de pintura, ela aprendeu sem fazer um curso para isso. Também mostra capricho com as tarefas da escola. Essa rotina, com muitas atividades, foi retomada recentemente, depois de uma jornada cheia de medos, mas vivenciada com muita fé. A família de Bárbara descobriu no ano passado que a menina estava com um câncer. Notícia que ninguém imagina que vai receber. Bárbara e eu, nós somos muito apegadas uma na outra. Tanto quando eu recebi o diagnóstico, eu até falei com a médica assim, ela é minha companheira, eu não consigo ficar sem ela. Quando eu descobri o câncer, eu fiquei com muito medo, fiquei com medo, assim, de tudo, do câncer, quimioterapia, perder o cabelo, que era uma coisa, assim, muito importante pra mim. Mas, assim, o tempo todo sabia que Deus ia me curar. Eu tinha essa certeza, mas, né, como a gente é humano, todo mundo tem medo, eu fiquei com medo. A doença foi identificada em um estágio mais avançado e logo teve início o tratamento. Ao todo, a menina passou por 12 sessões de quimioterapia ao longo de 6 meses e algumas de radioterapia. Uma batalha difícil, mas necessária para trilhar o caminho da cura. E no fim desse trajeto, esperava por ela o tão aguardado momento de tocar o sino. É assim que, tradicionalmente, os pacientes oncológicos celebram o sucesso do tratamento. O percurso de Bárbara do diagnóstico até o fim das sessões de quimioterapia pode ser resumido nessas imagens. A primeira indica alguns pontos mais escuros nos locais onde o câncer se espalhou pelo corpo. A última já mostra o resultado do tratamento. Existem muitos fatores que influenciam na indicação de quanto tempo o tratamento contra o câncer pode durar. Alguns pacientes, como a Bárbara, concluem esse ciclo em alguns meses. Para outros, isso pode demorar até mesmo alguns anos. Todo esse processo é conduzido de forma muito individualizada, considerando não só o tipo de câncer, mas o estágio em que foi descoberto e a resposta do corpo aos medicamentos. Eduardo é coordenador do Serviço de Oncopediatria do Hospital da Baleia e explica que as formas para combater o câncer infanto-juvenil evoluíram de modo considerável ao longo do tempo.
Da década de 2000 para cá, a gente teve um platô, que a gente fala, né? Essa melhora da sobrevida dessas crianças entrou num platô e, assim, hoje tem desenvolvido muitas pesquisas, né? Por exemplo, de biologia molecular para entender a genética do câncer e a partir daí a indústria farmacêutica tem desenvolvido medicações específicas para as alterações genéticas desse tipo de tumor. As CAR T-cells, que hoje são indicadas a princípio para as leucemias, para linfomas, em adulto mieloma também, né? Mas que eu acredito que seja uma promessa para o futuro de muita melhoria, né, nessas chances de cura. O tratamento precisa ser realizado em centros especializados e pode ser necessário alguns períodos de internação. Para garantir o bem-estar das crianças e dos familiares, são adotadas medidas para evitar longos períodos de permanência no hospital. A gente tem 3 clássicos tripés que a gente fala para o tratamento do câncer infanto-juvenil, que são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, em alguns casos, que é indicada também. E aí, cada tumor tem o seu protocolo de tratamento. Tem tumores que são tratados somente com cirurgia e depois um acompanhamento. Tem outros tipos de câncer, como a leucemia, né, que é uma doença do sangue. Então, basicamente, o tratamento é a quimioterapia, né? Então, assim, isso vai depender muito do diagnóstico que ele vai ter para a gente poder estabelecer o protocolo de tratamento adequado. A radioterapia é um tratamento feito por meio de radiações ionizantes, como os raios-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. Já a quimioterapia é realizada com o uso de medicamentos que se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo com esses mesmos objetivos. Patrícia e Enzo percorreram 2 anos e 9 meses de tratamento até a última quimioterapia e o fim das outras medicações. É um alívio ver ele bem, ver ele correndo, porque é uma criança muito elétrica. Ele gosta muito de estar em contato com outras crianças. Agora, em agosto, eu vou poder voltar com ele para a escola. Então, para mim, eu tô mais feliz hoje por ele ter contato novamente com as crianças do que por mim mesma. Mas muito feliz com o diagnóstico, muito. Porque agora eu posso falar assim, posso respirar. Ela cuida bem de mim, ela sempre quer me curar, ela sempre quer me proteger do mal. Fundamentais para enfrentar a doença, esses tratamentos precisam estar associados ao apoio que pode ser oferecido de diferentes formas por toda a sociedade. Que as pessoas apoiem, dizendo palavras positivas. A palavra positiva, ela movimenta a alma. Se eu escuto de manhã um bom dia com um sorriso, a minha alma está alimentada, eu fico feliz. Mas se eu escuto, olha, que dó de você nesse dia, eu vou estar triste. Então, que as pessoas possam olhar com outro olhar para o paciente com câncer. Que não olhe com aquele olhar de pena e nem diga palavras que possam diminuir o tempo de vida dessa pessoa. Amanhã, na terceira reportagem, nós vamos mostrar a importância dos hospitais de referência e as ações que facilitam o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Tá imperdível, né? Essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira está terminando. Outras notícias da nossa região, você já sabe, é só acessar o nosso portal gazetanm.com.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Lá você fica por dentro das principais notícias da nossa região e acompanha a TV Gazeta Norte Mineira ao vivo, direto do seu celular. Fique na sequência com Rafael Bicalho com o programa Rondas Gerais. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.